Olá, meus irmãos, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre os apóstolos Pedro e Paulo. Vamos aqui falar um pouco sobre onde se deu as mortes de Pedro e Paulo. Também vamos examinar, à luz da história e da Bíblia Sagrada, onde Pedro e Paulo foram executados, em que época Pedro e Paulo foram executados e quem foi que ordenou a morte dos apóstolos Pedro e Paulo e em que cidade Pedro e Paulo foram executados, ok? E eu quero tomar aqui como base para nós analisarmos um texto de Apocalipse, capítulo 11. E eu vou ler aqui a partir dos versículos 3, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviu-se uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá! E subiram ao céu, subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Somente até aqui. Aí você deve estar se perguntando agora: professor, mas por quê? O que tem a ver o texto aí de Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 a 14, com os apóstolos Pedro e Paulo? Pois bem, para você, meu irmão, talvez eu esteja falando aqui para a maioria que seja futurista, que entende que o livro do Apocalipse traz revelações para o futuro. Ok? Com certeza, a maioria dos meus inscritos, do meu público, professam a fé futurista, de que o livro do Apocalipse ele traz revelações, fala de coisas, descreve coisas, acontecimentos que ainda acontecerão. Essa é a fé da maioria das igrejas aqui no Brasil, principalmente. E aí continuamos, ou você continua a perguntar: sim, professor, mas o que tem a ver os apóstolos Pedro e Paulo com a narrativa que o senhor acaba de fazer, que envolve as duas testemunhas? Aí onde está? Os intérpretes da escola preterista, e eu vou lhe explicar, por preterista entendemos aquilo que está no passado. A escola preterista, eles vão dizer que o livro do Apocalipse foi escrito exatamente nos dias do reinado de Nero. Para os intérpretes da escola preterista, o livro do Apocalipse foi escrito nos dias do imperador Nero.
E aí é onde nós vamos aqui vincular de uma certa forma a narrativa das duas testemunhas, no Apocalipse 11, com os apóstolos Pedro e Paulo. Pois bem, de acordo com o preterismo, as duas testemunhas em questão aqui são exatamente os apóstolos Pedro e Paulo. Professor, eu não sabia dessa interpretação. E eu não estranho que você não saiba. Realmente o estudo teológico, ele, embora seja acessível a todos, mas nem todos, eu posso dizer assim, com todo respeito, se interessam realmente pelo estudo teológico. Mas nós, teólogos, nós que conhecemos as várias vertentes, várias teorias, sabemos disso. Então, a escola preterista, até onde vai o meu conhecimento, no geral, o preterismo, eles procuram identificar os apóstolos Pedro e Paulo com as duas testemunhas. E uma das razões é porque para eles o livro do Apocalipse, ele reflete as perseguições que nós temos aqui no livro do Apocalipse, reflete as perseguições ali dos dias de Nero. Então, repito, para o preterismo, o livro do Apocalipse foi escrito nos dias do imperador Nero, precisamente quando Nero promovia uma grande perseguição contra a igreja. Inclusive a história registra, por exemplo, Tertuliano, na sua Apologia, capítulo 5, ele diz claramente que o primeiro imperador romano a levantar a mão contra a igreja foi Nero. E o segundo foi Domitiano. Ok? Pois bem, mas o preterismo ele vai então dizer que o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Nero. E uma das suas razões para isso, vinculada a isso, essa teoria, é que eles veem nas duas testemunhas nada mais, nada menos do que os apóstolos Pedro e Paulo. E aí prossegue a identificação. E quem é a besta que sobe do abismo? Ora, para o preterismo, a besta que sobe do abismo é exatamente o imperador Nero. Aí nós vamos ver o seguinte, será que nós temos respaldo na história para confirmar essa interpretação da escola preterista? É o que nós vamos ver. Ok, queridos. Vamos aqui um pouco para a história e depois eu vou trabalhar o texto que nós lemos. Bom, quando nós lemos sobre Pedro e Paulo na história, e digo na história patrística, na história eclesiástica, é fato que entre os escritores cristãos primitivos, é fato que há uma unanimidade entre os escritores sacros dos primeiros 3 séculos da era da igreja e assim por diante, de que Pedro e Paulo, eles estiveram em Roma. A tradição patrística vai dizer, ainda sobre Pedro, que Pedro não somente esteve em Roma, mas ele foi o primeiro bispo de Roma. Isso a gente encontra em muitos escritos, eu selecionei apenas alguns, porque ficaria muito extensa a lista. Mas, por exemplo, sobre Pedro e Paulo, uma relação de Pedro e Paulo com a cidade de Roma. Quando nós lemos, por exemplo, na carta de Clemente aos Coríntios, aí você vai para o capítulo 5 e versículos 1 a 7, você vai ver que Clemente ele fala do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, ok? Ele fala categoricamente que os apóstolos Pedro e Paulo, eles foram martirizados. Eu quero aqui ler então para os senhores, fica melhor. Capítulo 5, qual que é que ele diz aqui? Todavia, deixando os exemplos antigos, examinemos os atletas que viveram mais próximos de nós. E veja que Clemente ele escreveu por volta do ano 95 ou 100 da era cristã. Tomemos os nobres exemplos da nossa geração.
foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas e lutaram até a morte. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades, deixando o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. Então você vê aqui que os apóstolos Pedro e Paulo, eles estão vinculados. E aqui o autor ele dá testemunho das mortes dos apóstolos Pedro e Paulo. Claro que ele por enquanto ele não associa Pedro e Paulo. Aqui não está claramente associado nem ao imperador Nero e nem à cidade de Roma. Por enquanto este escritor ele apenas dá o seu testemunho de quem estava mais próximo dos apóstolos, e ele aqui ele fala das mortes dos apóstolos Pedro e Paulo, ok? Quando você vai para Inácio aos Romanos, capítulo 4, versículo 3, Inácio, ele escrevendo aos Romanos, ele faz alusão a Pedro e Paulo. E ele dizia, eu não vos dou ordem, ou não vos ensino, como os apóstolos Pedro e Paulo. E por que ele diz isso? Veja que Inácio ele estava escrevendo aos Romanos. Ele escreveu à igreja de Roma. Quando ele cita os apóstolos Pedro e Paulo, ele diz, eu não vos dou ordem como os apóstolos Pedro e Paulo. Isso, obviamente, nos faz ver que havia uma tradição que já associava os apóstolos Pedro e Paulo a Roma. Ok, meus irmãos? Quando você vai para Atos de Pedro, capítulo 37, Atos de Pedro, capítulo 37, deixa eu ver se eu encontro aqui. Atos de Pedro. Atos de Pedro, capítulo 37. Vamos ver aqui. Atos de Pedro, capítulo 37, também fala dos apóstolos Pedro e Paulo, tá bom? Do seu martírio. Aí você vem para o Atos de Pedro e Paulo. Vamos ver aqui o que se diz aqui. Página 600 e... O que se diz aqui sobre os apóstolos? Olha o que? Atos dos apóstolos Pedro e Paulo. Bem aqui o que ele diz. Nero disse, com que morte então eles morrerão? Agripa respondeu e disse, a mim me parece que Paulo deveria ser decapitado e que Pedro deveria ser crucificado. Nero disse, julgastes com excelência. Então Pedro e Paulo foram retirados da presença de Nero, e Paulo foi decapitado na estrada Ostesiana. E Pedro, tendo chegado até a cruz, disse, uma vez que meu Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu à terra, foi levantado em pé sobre a cruz e decidiu chamar-me para o céu, minha cruz deve ser fixada de cabeça para baixo, de modo a voltar meus pés na direção do céu. Pois não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E então, tendo invertido a cruz, eles o pregaram com os pés para cima. Aqui ainda se diz mais. E a morte dos santos e gloriosos apóstolos Pedro e Paulo foi no dia 29 do mês de junho, em Cristo Jesus nosso Senhor, a quem seja glória e honra e força. Então você vê aqui que esta tradição é comum entre os pais da igreja, a tradição de que os apóstolos Pedro e Paulo foram mortos na cidade de Roma, a mando do imperador Nero, querido. Nós ainda temos aqui mais outros documentos, por exemplo, o Panarion, parte 27, e aí vem para os versos 6, capítulo 6, versículos 2 a 7, fala exatamente das mortes de Pedro e Paulo na cidade de Roma. Tertuliano, em Apologia, capítulo 5, ele diz que Nero foi o primeiro a levantar a sua mão contra a igreja.
Domiciano foi o segundo. Isso aqui são alguns dados históricos da patrística que eu trago para vocês, para mostrar que é tradição entre os pais da igreja. A igreja, nos seus 20 séculos, ela tem ensinado que Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, ok, queridos? Então, isso é um fato estabelecido no cristianismo, ok? Foi em Roma que eles foram mortos. Agora você me diz, professor, então o senhor está querendo dizer que as duas testemunhas são exatamente Pedro e Paulo? Eu não estou dizendo isso, é você quem está querendo concluir. Eu estou aqui trazendo a narrativa patrística, o que os pais da igreja dizem, o que a tradição cristã antiga diz, e fiz a leitura no livro do Apocalipse. Agora nós vamos partir para o texto que nós lemos e vamos procurar descobrir, à luz da Bíblia Sagrada, se realmente as duas testemunhas são os apóstolos Pedro e Paulo, querido. Vamos lá. Estas são as duas oliveiras e os dois castais que estão diante do Deus da terra. Este simbolismo ele é tirado de Zacarias, capítulo 4, versículos 3, 11 e versículo 14. Bom, em inúmeros vídeos eu já falei para vocês que, de acordo com uma tradição muito antiga, os cristãos primitivos, eles identificavam os mesmos, aí é bom que você tenha em mente, os mesmos cristãos aí que disseram que Pedro e Paulo morreram em Roma, a mando de Nero. Esses mesmos cristãos, ou a maioria deles, esses mesmos escritos e escritores eclesiásticos, eles também associavam as duas testemunhas a Enoque e Elias. Você vê agora aí a desvinculação das duas testemunhas dos apóstolos Pedro e Paulo. Como eu falei no início, é a escola preterista que associa as duas testemunhas a Pedro e Paulo. Isso não provém da Bíblia Sagrada, essa associação, e nem dos pais da igreja. Por exemplo, se você ver no segundo livro de Esdras, ou Apocalipse de Esdras, capítulo 6, versículo 26, lá se diz claramente que as duas testemunhas, ou os dois homens que aparecerão nos últimos dias para pregar para a nação de Israel, são dois homens que nunca experimentaram a morte. E é óbvio que o Apocalipse de Esdras está falando aí do aparecimento de Enoque e Elias. E esse livro, ou Apocalipse de Esdras, ele foi escrito paralelamente, ou quase que na mesma época em que João escreveu o Apocalipse. O que eu estou querendo dizer com isso? É que era crença já bem conhecida do autor do livro do Apocalipse e dos seus destinatários que Enoque e Elias reapareceriam e pregariam para a nação de Israel antes do glorioso aparecimento de Jesus Cristo. Ok, queridos? Vamos lá. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Continuemos. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para fechar e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Por que eu estou fazendo esta leitura? Para mostrar para você que, de forma nenhuma, as duas testemunhas aqui podem ser os apóstolos Pedro e Paulo. Ainda que Pedro e Paulo tenham feito maravilhas, mas eles não fizeram isso aqui, ó. Estas têm o poder para fechar o céu. Desconheço na narrativa que fala dos milagres dos apóstolos Pedro e Paulo, isso aqui. Estas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Estas têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Não vi isso aqui entre os milagres ou maravilhas efetuados entre os apóstolos Pedro e Paulo. Isso aqui é literal, irmãos. Isso aqui não somente nos lembra dos milagres realizados por Moisés e por Elias, mas isso aqui é literal. Realmente as duas testemunhas, elas farão isso aqui.
Isso aqui é literal. De fato, as duas testemunhas, elas, nos seus dias, o que elas vão fazer? Estas têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Isso será literal. E tem o poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Assim como Moisés fez, as duas testemunhas farão. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Assim como Moisés fez isso na terra do Egito, as duas testemunhas farão. Isso é literal. E isso de forma nenhuma os apóstolos Pedro e Paulo fizeram. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Bom, isso é óbvio que Nero, ele foi quem realmente mandou executar os apóstolos Pedro e Paulo, de acordo com a tradição da igreja. Mas nós precisamos analisar todo o quadro e não somente isso. Se a narrativa fosse apenas isso que eu li aqui, eu poderia até acreditar. Mas ainda tinha uma dificuldade, porque é que diz que a besta sobe do abismo. Ora, o abismo em questão, que é o Hades. Você sabe o que o autor tem em mente aqui? É que a besta que matará as duas testemunhas será alguém que já teve uma existência, alguém que já foi vivo e que no momento quando ele escreveu o Apocalipse, este alguém estava no Hades. Mas ele aqui diz, a besta que sobe do abismo, e o abismo que é o Hades, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Este versículo bem aqui, ele milita com muita força contra a teoria de que o Apocalipse foi escrito na época de Nero. Por quê? Porque não tem sentido se falar que aqui é o imperador Nero. Porque aqui está dizendo que a besta, ela subirá do abismo. Em outras palavras, quando João escreveu o Apocalipse, a besta, ela estava morta, ela se encontrava no abismo. Mas o que nos chama a atenção é que esta besta aqui, que se encontra no abismo, mais na frente ele vai dizer que ela já existiu. Logo, não pode ser Nero. Mas eu quero lhes dizer que aqui é Nero, mas é o Nero ressuscitado. Então, como é que o Apocalipse poderia ter sido escrito nos dias de Nero, quando Nero ainda não tinha morrido? Este versículo milita contra essa ideia de que o Apocalipse foi escrito nos dias de Nero. Por quê? Jamais o autor sagrado faria alusão à tradição do Nero redivivus, ou seja, de que Nero haveria de se levantar dentre os mortos para perseguir a igreja. Jamais ele faria alusão a esta tradição quando Nero ainda estava vivo. Não, jamais. E eu quero mostrar aqui para vocês onde está essa tradição. Por exemplo, bem aqui é uma alusão a Nero, que morreu, mas que seria restaurado à vida. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Aqui faz alusão à restauração de Nero. E toda a terra se maravilhou após a besta. A besta aqui é o imperador Nero. Na ótica do autor sagrado, aqui é o imperador Nero. E os preteristas, eles dizem isso, que é o imperador Nero, só que com uma observação. Para o autor do Apocalipse, o anticristo é o imperador Nero, mas de volta dentre os mortos. E isso não é defendido pelo preterismo. Não é. Logo, essa ideia de que o anticristo, defendida aqui por João, é o imperador Nero, ressurgido dentre os mortos, ela é um tiro fatal contra a ideia preterista, de que o Apocalipse foi escrito ali antes do ano 70. Não foi, porque a tradição de que Nero haveria de ressuscitar dentre os mortos para retomar o poder de Roma e perseguir os cristãos, essa tradição ela só veio à existência depois que Nero morreu. Percebe aí a contradição? Se esta tradição do Nero redivivus só veio à existência depois que Nero morreu, então o Apocalipse só foi escrito depois da morte de Nero. Logo, nós estamos aqui fulminando, refutando a ideia preterista de que o Apocalipse foi escrito
antes da morte de Nero. O que não faz sentido. Por quê? Porque as passagens que eu estou lendo aqui, Apocalipse 11:7 e Apocalipse 13:3, fazem uma alusão velada ao imperador Nero. Mais do que isso, ao seu reaparecimento dentre os mortos. Nós temos aqui mais uma alusão a Nero. Nero, redivivos, diga-se de passagem. Apocalipse capítulo 17 e versículo 8. Ó. E a besta que viste, ó, por viste aqui, ele está fazendo alusão a alguém que existiu. A besta que viste, que existiu, foi, ou seja, ó, existiu e já não é. Ou seja, no momento que ele escrevia, não existe e há de subir do abismo, ó, e há de subir do abismo. Ou seja, o anticristo, a besta que o autor está descrevendo aqui, é alguém que existiu. No momento quando ele estava escrevendo, não existia, mas o mesmo autor diz, todavia ela, a besta, subirá do abismo. Ou seja, para o autor sagrado, o anticristo era alguém que ainda não existia na sua época, quando ele escrevia, mas ele esperava que o anticristo em breve reapareceria dentre os mortos, desde o Hades, desde o abismo, ele se levantaria para esta terra, para assolar os santos, conforme nós temos em Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Ok? E irá a perdição que é o lago de fogo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que é o anticristo, que era, ou seja, que existiu, que não é, ou seja, que na época que o autor escreveu aqui não existia, já tinha existido, mas estava morta, mas que virá, ou seja, para o autor sagrado, o anticristo foi alguém que já tinha existido, não existia no momento que ele escrevia, mas voltaria à vida. Este anticristo aqui, ele é identificado pelo autor sagrado como um dos Césares de Roma, como um dos 8 reis. Está bem aqui, versículo 11, ó. E a besta que era e não é ela também o 8º rei, e é dos 7, e vai à perdição. Ora, esses 7, eu quero ler bem aqui mais uma vez aqui para você, ó. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver aqui. Esses 7 aqui, ó, aqui há sentido, versículo 9, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, veja que a besta ela tem 7 cabeças, ó, são 7 montes. Olha a interpretação do Apocalipse do João. Aqui há sabedoria, aqui há sentido. Quem tem sabedoria? Que tem sabedoria. As 7 cabeças, e ele fala aqui das 7 cabeças da besta. A besta, no caso, tem um duplo simbolismo. A besta representa o Império Romano e também o imperador, o seu cabeça. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A mulher aqui é a cidade de Roma. E são também 7 reis, ó, e são também 7 reis, ó, as 7 cabeças, tem duplo simbolismo. As 7 cabeças são 7 montes, primeiro simbolismo, depois, segundo, e são também 7 reis. Esses 7 reis, irmãos, são 7 Césares, são 7 reis, imperadores romanos. Aqui pode representar, aqui o número 7 pode ser literal, não vou entrar no detalhe, mas muitos intérpretes consideram que o número 7 aqui é representativo. Fala de toda a sucessão de imperadores, desde o primeiro imperador de Roma, Júlio César, até o último imperador de Roma, que será o anticristo, que era isso que o autor do Apocalipse tinha em mente. E são também 7 reis, ou seja, 5 imperadores romanos. 5 já caíram. Quando o autor, veja bem, quando o autor, no momento, escrevia o Apocalipse, dos 7 que ele descreve aqui, 5 já tinham morrido. É isso que nós entendemos por caíram. 5 caíram e um existe. Quando ele escrevia aqui o Apocalipse, dentre os 7 imperadores, um estava vivo, que ele não diz quem é. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era, que existiu e já não é, ou seja, não existe, é ela também o 8º, e é dos 7, ó, e vai à perdição. Então aqui o imperador, ou melhor, o autor do Apocalipse,
ele associa claramente o anticristo ou a besta que sobe do abismo com um dos 7 Césares de Roma. Ele não será apenas um dos 7 Césares. Veja bem, ele não será apenas um dos 7 Césares. Ele será também o 8º César de Roma. Por quê? Porque sendo ele um dos 7 que existiu, não é, mas que tornará a vir, isso mostra que o 8º rei, conforme o autor diz, é alguém que existiu. Por isso, o anticristo, ele tem 2 números na lista dos 8 reis. Ele tanto é o 7º, ou melhor, ele tanto é um dos 7, como é também o 8º. Logo nós temos aí a pessoa de Nero, o primeiro perseguidor dos cristãos. Na ótica do autor sagrado, será também o último a perseguir os cristãos. Repito, o autor sagrado ele tinha essa crença. Era fato que quando o Apocalipse foi escrito, a igreja já tinha passado pelo menos por uma perseguição, a saber, a perseguição sob Nero. Isso já era história. E o autor, ele conhecia muito bem isso. E na época do autor sagrado, essa tradição era forte, de que o primeiro perseguidor de Roma voltaria dentre os mortos, sendo ele o anticristo, e por assim dizer, ele seria também o último perseguidor. O primeiro a perseguir a igreja seria o mesmo último a perseguir a igreja. E nisto nós temos o imperador Nero. Nos seus 2 estágios, temos Nero ali antes de 70, que perseguiu a igreja, e temos Nero na pessoa do anticristo, sendo o anticristo o último perseguidor da igreja, até que venha o seu desfecho total na parousia de Jesus Cristo. Era isso que o autor do Apocalipse tinha em mente, queridos, ok? Eu puxei tudo isso para que você entenda. Vamos aqui para o Apocalipse capítulo 11. E quando acabar o seu testemunho, 11:7, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Toda a explicação que eu lhe dei foi para que você entenda que o Apocalipse não foi escrito na época do imperador Nero, ok? E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Quem é a grande cidade aqui? A grande cidade aqui é Jerusalém, queridos. Professor, mas essa expressão grande cidade, mais na frente nós vamos encontrar para Roma. É verdade. Mas aqui, essa expressão grande cidade, aqui, ela refere-se à cidade de Jerusalém. E aqui é onde entra mais uma dificuldade para aqueles que querem ver nas 2 testemunhas dos apóstolos Pedro e Paulo. Por quê? Porque, de acordo com a tradição da igreja, Pedro e Paulo foram crucificados, ou seja, foram mortos na cidade de Roma e não na cidade de Jerusalém. E a grande cidade aqui em questão é a cidade de Jerusalém. Prossigamos. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E por que eu sei que aqui é Jerusalém? Eu vou já lhe mostrar. Onde o seu Senhor também foi crucificado. E onde foi que Jesus foi crucificado, queridos? Será que Jesus foi crucificado em Roma? Não. Jesus foi crucificado exatamente na cidade de Jerusalém. Ou pelo menos a sua condenação, por assim dizer, se deu na cidade de Jerusalém. Essa é a verdade. Jesus, por assim dizer, ele foi condenado na cidade de Jerusalém. A crucificação de Jesus foi decidida judicialmente, de acordo com a lei de Roma, ali na cidade de Jerusalém. Então, o autor ele está certo quando ele diz, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, o autor aqui ele dá provas de que a cidade em questão aqui não é Roma. Ainda que, mais na frente, ele usa o mesmo termo, grande cidade para Roma, todavia, aqui, esta grande cidade é a cidade de Jerusalém. E o autor está dando provas disso. Ele está
colocando luz, quando ele diz, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então não pode os dois apóstolos, ou melhor, as duas testemunhas aqui, serem os apóstolos Pedro e Paulo. Por quê? Porque os apóstolos Pedro e Paulo morreram na cidade de Roma, de acordo com a tradição cristã, e não na cidade de Jerusalém. E aqui o que nós temos são as duas testemunhas que são mortas aqui na cidade de Jerusalém. Isso reafirma, meus queridos, a tradição que nós temos no segundo livro de Esdras, ou no Apocalipse de Esdras, que Enoque e Elias pregarão para os judeus. E os pais da igreja também, eles viam assim, eles entenderam assim, que Enoque e Elias nos últimos dias aparecerão e pregarão para os judeus e serão mortos exatamente na cidade de Jerusalém. O anticristo se levantará e perseguirá não só o povo de Deus, mas perseguirá as duas testemunhas e as matará. E Enoque e Elias, que nunca passaram pela morte, mas que se acham no céu, em corpos mortais, de corpo, sangue e carne e osso, eles experimentarão a morte aqui neste mundo ainda e na cidade de Jerusalém. Essa era a crença quase que unânime dos pais da igreja ali antes do concílio de Nicéia. Santo Agostinho, ele conheceu essa crença e pelo menos acerca de Elias, Santo Agostinho ele defendia essa ideia de que Elias voltaria à terra. Ok? Vamos lá. E homens de vários povos e tribos e língua e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Ora, aqui nós temos uma narrativa que não combina com o que se sabe dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, e o seu corpo não ficou 3 dias e meio exposto. E Paulo foi decapitado. E até onde se sabe da história, eles não ficaram expostos por 3 dias e meio. Seus corpos não ficaram. E essa descrição aqui sobre as duas testemunhas, ela é literal, queridos. Ela é literal. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, veja que os apóstolos Pedro e Paulo não ficaram insepultos por 3 dias e meio. Não ficaram. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Meus irmãos, também não temos na história, na tradição da igreja, nada sobre a ressurreição de Pedro e Paulo. A história jamais registra isso, que Pedro e Paulo ressuscitaram dentre os mortos. Não. Isso é contrário não somente à Bíblia, mas à própria tradição da igreja. A tradição vai dizer que Pedro e Paulo morreram em Roma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. Além disso, não se fala que eles ficaram sepultos por 3 dias e meio e que ressuscitaram depois de 3 dias e meio. Não. Então a narrativa aqui ela é literal e nós temos aqui as duas testemunhas que não podem ser identificadas com Pedro e Paulo. Versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá para o céu. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Isso jamais aconteceu com os apóstolos Pedro e Paulo. Jamais. Jamais. Aqui é a minha refutação à escola preterista. E não adianta o preterismo vir alegorizar, espiritualizar, parabolizar, dizer, não, isso não é literal. É você, preterista, que está dizendo que não é literal. Mas a narrativa aqui ela é hiperliteral. Como eu leio, ela é literal. Vamos lá? E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Isso é literal. Não adianta, preterista, você querer dar um outro sentido, porque o sentido é esse, literal. São 2 profetas. Ora, veja que é uma incongruência. Você admite que os 2 profetas são 2 em número. Você admite que são 2 pessoas. Pois você diz que são os apóstolos Pedro e Paulo. Mas aí você entra em contradição quando começa a alegorizar.
quando começa a dar um sentido outro, muito estranho ao texto sagrado. Veja a tua incongruência. Veja que você não tem respaldo bíblico para associar as duas testemunhas com os apóstolos Pedro e Paulo. Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Não se ouve falar que quando Pedro e Paulo morreram, houve esse terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. A cidade aqui é Jerusalém, não é a cidade de Roma. Não é a cidade de Roma. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, aqui é literal. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Ó preterista, você pode dar a interpretação que você quiser. Você pode querer alegorizar, pode querer parabolizar, pode querer dar um sentido figurado, mas isso não é verdade. A verdade é que nós temos aqui uma descrição hiperliteral. Nós temos realmente 2 seres humanos, 2 testemunhas, 2 mártires, nós temos 7.000 pessoas que foram mortas, nós temos literalmente um terremoto, temos literalmente aqui o quê? Caiu a 10ª parte da cidade, temos literalmente, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, isso é literal, e os demais ficaram muito atemorizados, isso é literal, e deram glória ao Deus do céu, isso é literal. Isso é literal. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então, para o autor do livro do Apocalipse, quando nós chegamos aqui, no que nós temos aqui, o Apocalipse 11, a partir do versículo 4 até o que nós lemos, a maior parte do que se lê aqui é literal, irmãos. A figura de linguagem, em algum momento, há. Por exemplo, quando ele descreve que estas são 2 oliveiras, é claro que aqui é uma figura de linguagem. As 2 oliveiras, é claro que são figuras de linguagem. E os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Ó, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. É claro que isso aqui não é literal. Mas isso aqui está tão claro que não é literal, como também está tão claro que as 2 oliveiras e os 2 castiçais, o próprio autor diz quem é, são as 2 testemunhas. Ó, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão, estou no versículo 3, e profetizarão por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. Isso aqui é literal. 1.260 dias equivale no calendário judaico 3 anos e meio. Isso é literal. Ok? As 2 testemunhas, elas profetizarão por 3 anos e meio. Isso aqui é uma descrição literal. Os apóstolos Pedro e Paulo, o ministério deles não durou apenas 3 anos e meio. Mas o das 2 testemunhas aqui, está claro que eles, quando aparecerem aqui na terra, eles profetizarão por 3 anos e meio apenas. E não mais, porque o anticristo se levantará e assassinará as 2 testemunhas. Repito, a maioria dos pais da igreja eram da opinião, e eu também comungo desta opinião e defendo, que as 2 testemunhas são Enoque e Elias. Ora, o Novo Testamento está cheio de passagens, além de Malaquias, capítulo 4, que diz que nos últimos dias Deus enviará o profeta Elias. E o Novo Testamento, ele reverbera, ele confirma esta tradição. E se Enoque e Elias, que não passou pela morte, voltará à terra, e o Novo Testamento atesta isso, por que não Enoque? Elias voltará à terra. E por que não Enoque? Ok, meus queridos? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal. Tá bom, meu irmão? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.